Olá, sejam todos bem-vindos à última aula do nosso aprofundamento Start, hora do desafio, a última aula do nosso componente dos jogos de tabuleiro ao RPG. Então é muito bom estar com vocês, estudantes, professores que sempre nos acompanham para mais essa aula e, afinal, a última aula aqui, né? Tem um olhar de despedida, um jeito de despedida, mas de muita coisa boa sendo aproveitada, onde eu pude estar com vocês durante todo esse semestre. Eu sou a professora Mara Valéria e a nossa aula de hoje ela tem como título o nosso componente dos jogos de tabuleiro ao RPG, apresentação LARP, RPG, atividade 5, sistematização. Na verdade, é a última aula de sistematização. Essa apresentação a gente vai falar também sobre ela e fazer uma retomada aí, uma vez que estamos falando da semana 6, retomada de todo o semestre. E essa questão da apresentação foi algo que marcou, porque foi a finalização do nosso trabalho. Então vamos lá. As habilidades que nos acompanharam e nos acompanham aí até a aula de hoje, podem tirar um print, MFLGG04, MFLGG05, habilidades já lidas nas outras aulas, ok? E as das competências da formação geral básica temos também competências 1 e 2 sendo trabalhada aí durante também o semestre com as habilidades M13LGG202, M13LGG203. Vocês podem dar um print, assim como essas habilidades também encontram-se no nosso mapa, o nosso material de apoio. Eixo estruturante, mediação, intervenção cultural, sociocultural. Por quê? Porque estamos aí, nós vamos fazer uma retomada para que cheguemos nesse final, onde trabalhamos esse eixo estruturante de mediação e intervenção sociocultural, com a apresentação do jogo, com a apresentação do LARP, que é o nosso ponto final, mas eu não posso falar que foi o mais importante, mas é aí o que fecha todo o processo. Objetivos da aula de hoje: retomar com os estudantes todas as atividades trabalhadas nas atividades integradas 1, 2, 3, 4 e 5 para uma autoavaliação e organização de materiais, os nossos registros para, após ainda a apresentação, vocês prepararem uma exposição aí pela escola. Eu acredito que vai ficar muito interessante mostrar o trabalho de vocês, assim como as outras séries também, né, que se tiverem outros trabalhos, colocar aí numa exposição vai ser muito bacana. Eu acredito nisso. Agenda, anote, sua última aula do nosso componente. Aí, estamos na última aula da unidade curricular 2. Semestre que vem o que temos? Da atividade, unidade curricular 1. E semestre que vem o que temos? Unidade curricular de número 2. Então, não perca no próximo semestre aulas muito bacanas aí para todos vocês. Antes de passarmos para o desenvolvimento, eu digo que eu não estou sozinha. Eu estou com a Amanda e com a Bianca, as nossas intérpretes de Libras. Então, elas, junto comigo, faremos aí a minha autodescrição. Eu sou a professora Mara Valéria, tenho 1,68 m, sou parda, cabelos e olhos castanhos. Estou de óculos, cabelo solto, uma camisa de manga comprida preta, por baixo de um casaquinho vinho. Eu estou atrás de uma bancada com calça jeans e também bota. Sobre a minha bancada eu tenho minha caneca com água, um mapa, o nosso material de apoio que nos acompanhou aí durante toda essa jornada. E ao fundo eu tenho a TV que tem a nossa lousa aí digital. Então, dando continuidade, como é uma retomada de atividades desde o comecinho do semestre até agora, é importante que fique claro. Eu vou fazer essa retomada, eu vou comentar sobre o que fizemos durante todas as atividades, mas é justamente para que você
Caso tenha dúvidas ainda em relação aos conceitos e ao processo, para que vocês investiguem e juntos consigam aí fazer essa retomada caso haja necessidade. Então vamos começar. Nossa primeira atividade integrada, a atividade integrada 1, ela tinha como eixo estruturante, acompanhem comigo no slide, os processos criativos. Opa! Eu acho que não deu certo aqui, deixa eu voltar. Aqui. Coloca para mim, por favor, dá? Para pôr o marca-texto? Ok. Então vamos lá, os processos criativos, e eu tinha como objetivo ampliar o repertório de experiências sobre as vivências diversificadas dos jogos de tabuleiro, que foi o nosso comecinho mesmo, propor análise e observação dos desafios propostos durante as atividades e buscar definições desses problemas para a superação de desafios. Então aí como nós começamos, pessoal? Nós começamos pela prática, pela experimentação dos jogos de tabuleiro. Os jogos de tabuleiro que nós conseguimos estudar aí e ver também por meio de uma investigação científica que esses jogos, eles tiveram um início muito lá atrás, então nós fomos aí atrás de toda a história, né? Nós conhecemos a fundo os primeiros jogos que surgiram. Então, enquanto investigávamos todo esse repertório histórico dos jogos de tabuleiro, nós também fizemos aqui, lembram-se, um festival de jogos de tabuleiro. Vocês se dividiam em grupos e aí vocês trocaram durante algumas aulas os jogos e jogaram com os colegas, estudaram as regras, buscaram saber um pouco mais sobre eles. Então, a investigação científica nos acompanha. No caso do processo criativo que a gente também coloca, é porque vocês tinham total liberdade de produzir os jogos de tabuleiro também de vocês, certo? E aí, tivemos atividade integrada de número 2, acompanhem comigo no slide. Aqui também entrou o processo criativo, mas o grande foco nosso era também de investigação científica. Objetivos: proporcionar roda de conversa e grupos para troca de informações sobre os elementos do RPG. Começamos então a partir para o jogo, para o RPG, já trabalhado com o jogo. Trabalhar os elementos do RPG durante o jogo propriamente dito, onde nós jogamos e fomos explicando os elementos durante o processo. Aí colocamos esses elementos, o mestre narrador, falamos sobre o tema, sobre os jogadores, as fichas de RPG, os backgrounds dos personagens, e nesse ponto já estávamos falando de um jogo muito conhecido por todos, mas que sabemos que tinham pessoas e tinham estudantes que nunca tinham jogado ou ouvido falar no RPG. Então, a escolha foi trazer o jogo. Nós jogávamos muito, a professora Tayana, que também é do Start, e o professor Ed, também do Start, e durante as partidas nós íamos introduzindo esses elementos aí para vocês, elementos tão importantes para o jogo de RPG. Então vamos lá. A atividade integrada 2, duas imagens muito bacanas para que vocês possam relembrar aí. Temos a imagem de uma personagem, uma personagem qualquer, não especificamente tinha um nome para ela, mas é só para que vocês, para reforçar a questão do que fizemos nessa atividade integrada 2, né? A construção da história das personagens. Então voltem comigo lá mais um pouquinho. Nessa imagem eu tenho uma mulher negra, e aí ela está vestida por folhas, né? E ela tem uma coroa, então ela tem toda uma simbologia de uma personagem que deve ter sido criada para um enredo propriamente dito. Ao lado eu tenho uma imagem onde uma mão seguram vários dados. Dados que são elementos também de um jogo de RPG, né? Ele que também dá a condução aí e destina o caminho trilhado por esses personagens, certo? Relembraram, então, dos dados
e muitos outros elementos apareceram, mas o dado, ele é muito característico, né? Quando jogamos o dado, o nosso caminho ali, ele é trilhado de acordo também com o número aparecido. E aí vimos sobre todos os elementos do RPG, aos poucos ali, usando no dia a dia no jogo. Desenvolvimento da atividade integrada de número 3. A gente vem aí com o processo criativo. Promover interação com o componente 5, componente que foi dado aqui no Start pelo professor Osmar. No que tange ao LARP, retomar a temática do LARP. Foi o que fizemos, uma vez que ele iniciou com esse processo aí de explicação, de incentivar vocês a buscarem o conhecimento dele. Disponibilizar espaços adequados para a vivência dos jogos, pensar nas sessões dos jogos e jogar, que era o nosso objetivo principal, sabendo que os desafios propostos durante o jogo devem estar sempre em vista, assim como os recursos e as estratégias para resolvê-los. Então, a gente tem que grifar também aqui, destacar, na verdade, a palavra desafios, uma vez que começamos a sair do jogo de RPG tabuleiro e nós falamos muito sobre o LARP, a questão da criação das personagens, o LARP que ele vem com a imagem muito semelhante à de um teatro, porque os personagens eles estão ali vivos, não somente nas miniaturas, do qual também nós falamos muito nesse semestre, né? O jogo de tabuleiro, com esses jogos dados e a gente move as personagens ali no tabuleiro e aí ela tem as missões, ela tem que se desenvolver. E aí o LARP, ele vem para mostrar que o RPG ele também pode ser jogado de outra forma, que na questão da interpretação das personagens, aí a gente estudou muito o estudo do ambiente onde faríamos, a questão das vestimentas, como seria esse enredo, como as personagens iam sendo criadas a partir desse enredo e de toda a movimentação. Estudamos o tipo de jogo a ser criado, né? Se era um jogo medieval, se era um jogo mais moderno, mas e aí? Falamos então do LARP, na contextualização de tirar o jogo do tabuleiro e levar o jogo aí para as apresentações, né? Sempre conduzidas pelo mestre, que também foi um dos elementos que nós estudamos bastante. Continuando, atividade integrada 3. Então, olha só essa imagem, para relembrar muito o que eu acabei de falar anteriormente. Nós temos personagens, então temos aí 6 pessoas em uma floresta, cada uma vestida de um jeito, compondo a personagem que criou, de acordo com os backgrounds também deles. E aí nós vemos 6 pessoas. Uma mulher com um casacão muito longo, vermelho, com gola de pelo. Um outro rapaz ao lado com uma roupa cinza, uma bota preta, um chapéu. E ele tem uma arma, né, na mão, como se fosse uma espada empunhada aí na terra. Ao centro, nós temos um personagem que mais parece com um animal, com dois chifres para trás. Temos a quarta personagem que está vestido com um casaco azul, uma calça cinza. Ao lado, um homem que interpreta uma personagem vestindo como se fosse um vestidão branco com faixa, com cinto e também um chapéu que me parece ser de palha. E a última personagem também, como se ela fosse a representação de um animal também. A gente vê que a parte inferior da roupa, ela é meio como se fosse de pelo também. E tem chifres, cabelo longo. Então, toda essa questão das vestimentas, elas compõem o enredo que foi criado, tá? Então, sempre nós conversamos muito sobre isso, sobre a criação das personagens. Para quê? Para chegarmos ao final na apresentação do jogo.
Atividade de desenvolvimento de número 4, né? Nossa atividade integrada. Aí a gente vem com o eixo estruturante, né? No processo criativo. Os objetivos: citar os profissionais da área de jogos. Nós falamos bastante, foi bem bacana. Eu trouxe 2 convidados também para falar um pouco sobre ser um profissional de criação de jogos e pensar na criação. Então, nosso verbo aqui, pensar na criação de um jogo novo, que era o grande objetivo, vendo possibilidades de estar na função desses profissionais, né? Então, nós falamos sobre o designer gráfico, sobre todos os personagens, desde o designer de criação, o designer de jogos, que é quem cria a história, quem pensa nas personagens, em quem dá vida ao jogo, né? Então, vocês tinham que fazer também a investigação aí desses profissionais e se enquadrarem no lugar deles para pegarem a experiência, para verem como funciona, né, a criação de um jogo. O diagramador, todos envolvidos em um processo de criar um jogo novo. E aí, o que eu trouxe de imagem? Só para a gente relembrar, né, dos 2 momentos também que nós tivemos. Uma imagem aí do jogo Shakespeare, Sonhos de um Bardo, que eu trouxe um convidado, que ele era designer de jogos, falou da criação desse jogo. E ao lado, imagens de personagens criadas, que foi o professor Jocélio, que fez na questão gráfica aí da criação de personagens também. Então, vocês puderam experimentar, a partir desse desenvolvimento das aulas, a função de personagens de criação de jogos. E a última atividade, tão importante quanto as primeiras, desenvolvimento da atividade integrada de número 5. E aí nós vemos com o eixo estruturante mediação e intervenção sociocultural. Objetivos: falar sobre a organização das aulas para que cada etapa aconteça da melhor forma possível. Então, a gente precisava criar, né, aí, um evento de exposição do jogo criado por vocês. Então, a gente falou muito nessa questão da organização. Fazer leitura de um material para a ideia dos estudantes. Então, eu fiz a leitura de um enredo para que vocês pudessem ter uma ideia, uma base. Relembrar que algumas oficinas trabalharão paralelamente nesse projeto. Por isso, é válido identificar com os professores dos outros componentes quais aulas estarão disponíveis. Em alguns momentos, nós trabalhamos com o componente 5, com o componente dos desafios musicais. Então, as instruções foram para que vocês trabalhassem sempre todos muito juntos. E aí, para relembrar, né, as nossas aulas anteriores, as 2 aulas anteriores aí, onde nós tivemos a presença da Escola Júlio Ribeiro, uma APEI, onde os alunos vieram aqui, gravaram o jogo e eu tive o prazer de passar essa história sendo narrada pelo LARP, ao mesmo tempo pelo RPG, onde usaram muito a criatividade, né? Eles sentados ao redor de uma mesa, davam vida às suas personagens, contando uma história ali. O objetivo deles era destruir as vespas daquela floresta. E se você não assistiu e ficou com vontade de conhecer a história, vai atrás das últimas aulas, que tem toda ali o desenvolvimento do jogo propriamente dito. E eu vou me despedindo de vocês, espero encontrar vocês no próximo semestre. Continuamos aqui com o Start, lógico, nosso componente aí terá um outro nome, terá um outro foco, mas sempre aqui juntos, né? Juntos para o crescimento e sempre acreditando na educação. Podem avaliar a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado das atividades do semestre, que vocês tenham estudado, que vocês tenham brincado, que vocês tenham jogado, que vocês tenham se divertido e aprendido. Eu vou ficando por aqui com muito carinho. Eu dedico todas essas aulas e que vocês sigam em frente, tenham um grande futuro. Até o próximo semestre. Tchau, gente, porque nós sempre fomos o quê? Sempre fomos Start e buscamos desafios. Tchau!